Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Para quem não sabe, nós viemos aqui hoje, um grupo de advogados, para fazer uma sustentação oral relativa aos processos do 8 de janeiro. Nós tínhamos os nossos processos sendo julgados através do plenário físico, como todos puderam acompanhar na semana passada, os julgamentos que foram realizados. Entretanto, semana passada, a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, atendendo a pedido do relator, ministro Alexandre de Moraes, modificou o rito dos julgamentos e levou os processos do plenário físico para o plenário virtual. E nós estamos nos insurgindo em relação a isso, uma vez que nós acreditamos que isso configura violação ao princípio da ampla defesa. Porque o julgamento no plenário virtual não é julgamento por videoconferência, não há debates, não há audiência. Há apenas um procedimento onde os advogados gravam as suas sustentações orais, juntam no processo, os julgadores supostamente assistem e proferem os seus votos por escrito. A sociedade não vê os julgamentos, não ouve os debates dos ministros e isso é prejudicial à defesa dos nossos clientes. E nós resolvemos, já que nós vamos ter que gravar a sustentação oral e colocar no processo, ao invés de gravar no escritório, nós resolvemos gravar aqui na frente do Supremo Tribunal Federal, porque se não nos autorizam que defendamos os nossos clientes lá dentro, nós os defenderemos aqui fora. Sejam todos bem-vindos. Há cerca de um ano, no dia 20 de outubro de 2022, durante um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, da decisão que suspendeu a monetização de diversos canais de direita, em um voto absolutamente constrangedor, a ministra Carmen Lúcia disse que, abre aspas, não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Contraditoriamente, logo na sequência, ela votou, juntamente com os ministros Benedito Gonçalves, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, pela censura dos canais e um documentário da Brasil Paralelo, mas só por 10 dias, até o segundo turno da eleição presidencial. Na oportunidade, a ministra ainda disse que tal medida poderia ser um remédio ou um veneno. Bem, eu acredito que a censura é sempre as duas coisas. É remédio na visão dos censuradores e veneno na boca dos censurados. No dia da prolação dessa decisão, eu não consegui dormir. Fiquei imaginando que tipo de país eu deixaria para os meus filhos e o que eu poderia fazer para deixar registrado que, diante do arbítrio, eu não me calei. No dia seguinte, então, eu peguei a minha Constituição velhinha, que eu tenho aqui, um megafone, e vim aqui para a Praça dos Três Poderes, na frente do STF. E durante 10 dias eu li a Constituição Federal e transmiti nas minhas redes sociais para lembrar aos ministros que se a lei maior do nosso país havia sido ignorada por eles, não havia sido esquecida pelo povo. Todavia, mal sabia eu que atrocidades jurídicas muito maiores viriam a ser cometidas contra cidadãos brasileiros, à revelia da Constituição Federal pela Corte, que tem como função precípua defendê-la. Durante os últimos 9 meses, enquanto advogados dos réus de 8 de janeiro, temos presenciado diariamente violações aos direitos humanos, à Constituição e à lei. E agora, a exemplo do que fez ano passado, no exemplo que eu dei, com os veículos de comunicação, a Suprema Corte do nosso país tenta censurar os advogados, calar a defesa dos nossos clientes. Querem ocultar da população um julgamento que, segundo o artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, deve ser público. Querem que façamos a nossa sustentação oral por vídeo, mas como diz a campanha da OAB do Rio Grande do Sul e que deveria ser aderida por todas as OABs pelo Brasil, vídeo gravado não é sustentação oral. O STF quer fazer como fez nos julgamentos de recebimento de denúncias, quando ignorou as defesas gravadas, porque houve colegas
que protocolaram a sustentação oral de 15 minutos, às 23h59. E à meia-noite, o relator proferiu voto contrário aos denunciados, esfregando na nossa cara que não assistiria às nossas defesas e tampouco apreciaria as teses que ali levantamos. A justificativa oficial para que os nossos julgamentos fossem remetidos para o plenário virtual é que trata-se de casos de excepcional urgência. Mas eu pergunto, urgência de quê? Essa quantidade de julgamentos vai travar a pauta do Supremo, pode-se dizer. Problema do Supremo. De acordo com a Constituição e a lei, os casos dessas pessoas, dos réus de 8 de janeiro, deveriam estar sendo julgados no TRF1. Mas já que esta corte quis se transformar em um fórum de cidade de interior, que ela arranje tempo e pauta para julgar os nossos casos com isonomia. E não 3 no plenário físico, outros tantos no virtual. Daqui a pouco estarão julgando em bloco para facilitar o serviço. E há precedentes para isso nesses processos. Se a culpa já é coletiva, por que os julgamentos não? Mas viemos aqui hoje para dizer, não nos calarão. Não impedirão que exerçamos o nosso dever constitucional previsto no artigo 133 da Constituição. E digo dever, e não direito, porque não é uma prerrogativa do advogado fazer a melhor defesa do seu cliente. É uma obrigação, porque só assim teremos uma justa administração da justiça.